Paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Edmilson Carmo. Tenho hoje uma palavra de Deus para o teu coração, é o nosso devocional. Antes de falar do versículo, do texto que o Senhor colocou no meu coração, meu pedido é para você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, isso não te custa nada e é simples e rápido. Embaixo do vídeo que você está assistindo está escrito em vermelho, inscreva-se, clica nele e acabou, está inscrito no canal. Aí para ajudar, deixa um joinha lá. Vai ser bênção em o nome de Jesus, tá? Hoje eu vou ser bem simples, rápido e objetivo. Eu quero ler um versículo que todo mundo conhece. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Todo mundo conhece esse versículo. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é simples. O contexto dele fala de Nicodemos. Quando Nicodemos vai até Jesus de madrugada, ter com Jesus e perguntando como faria para herdar a vida e tal, e Jesus disse que ele teria que nascer de novo. Conhecemos essa história. E aí ele vai discorrendo uma conversa com Nicodemos, e aí deixa claro o propósito original de Deus. E nessa conversa, Jesus diz para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tentei dividir esse versículo em 3 partes, pelo menos, para a gente poder estar meditando um pouquinho e bem rápido. Primeiro, Jesus deixa claro que a primeira palavra é Deus amou o mundo. Eu acho interessante que o versículo em si ele vai se completando. Deus amou o mundo. Se o versículo acabasse aí, a gente ia ficar, tá, amou o mundo, mas e aí, como? O que é que eu tenho, qual a prova que eu tenho desse amor de Deus? E aí o próprio Jesus, quem está falando que foi entregue é o próprio Jesus. Quem está falando que Deus entregou o Filho, que é Ele, é o próprio Jesus. Claro que escrito por João. E Jesus diz assim, ó, Deus amou o mundo e entregou teu Filho. Ou seja, as coisas de Deus não funcionam só com palavra. Deus não apenas disse para a gente que nos ama, Ele mostrou o seu amor. Isso é interessante. E o que eu acho mais interessante é que tudo que Deus faz tem um propósito. Deus amou o mundo, por isso entregou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que Deus fez tem um propósito. O que eu quero falar com essa meditação bem simples é sobre a gente, sobre nós que professamos a fé em Cristo e dizemos que amamos a Deus e que Deus é tudo pra gente. A minha pergunta bem simples para você hoje, que está me assistindo, eu amo a Deus, mas o que eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes que mostram, que provam esse amor? Deus amou tanto que deu Jesus. Deu Jesus com um propósito, para salvar a humanidade. O propósito da morte de Cristo foi para salvar alguém, foi para salvar os perdidos. Paulo fala sobre isso, sobre essa entrega de Cristo em Filipenses, quando ele diz, olha, mesmo sendo por usurpação, sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, abriu mão da tua glória, conhecemos a história. E ele fez tudo isso porque nos amava. Agora, a minha pergunta para você que está me assistindo é, o que eu tenho feito? O que você tem feito para mostrar? Porque a gente diz que ama a Deus, mas a gente não tem tempo para Deus. A gente diz que ama a Deus, mas a gente não tem tempo para ler a Bíblia. A gente diz que ama a Deus, mas aparece no culto de vez em quando no dia de domingo. E a gente pensa que isso é o suficiente. Um dia, no seminário, um professor falou é claro que era uma conjectura, só um exemplo simples, que ficou guardado, marcado no meu coração. Um dos professores do seminário, no decorrer da aula, um dia disse assim, gente, eu imagino no céu. Ele falou assim, imagina se no céu tivesse uma fila, quando você chegasse no céu, tivesse uma fila de pessoas, todas aquelas pessoas que de alguma maneira você ajudou a ganhá-las, ou pregando para ela, ou levando ela no culto, ou de alguma forma você foi um canal de bênção para que ela pudesse estar no céu. Quando você entrasse no céu, essas pessoas todas estariam numa fila para te dar um abraço e dizer muito obrigado, por causa de você eu estou aqui. Porque você pregou para mim aquele dia, eu estou aqui. Porque você insistiu comigo para ir no culto, eu estou aqui. E uma fila de pessoas que você foi um instrumento de Deus para que elas estivessem no céu, estaria ali para te dar um abraço. Aí ele fez a pergunta no seminário, se isso fosse realidade, quando você chegasse no céu, quantas pessoas teriam na tua fila? E aí nós ficamos pensando, e isso é uma realidade, porque o que você tem feito hoje? Qual o propósito das suas atitudes hoje? Tem sido para a glória de Deus? O amor que você diz que sente por Cristo
tem resultado em obras, em atitudes. Na tua faculdade, você tem falado desse Deus que você diz que ama tanto. No teu serviço, você tem feito menção desse Deus que você diz que ama tanto. Deus disse que te ama. Por isso, provou entregando Jesus. Para quê? Para que você fosse salvo. Se eu digo que amo, o próprio Tiago escreve dizendo que fé sem obra, ela é morta, não vale de nada. O que adianta eu dizer que sou cristão? O que adianta eu dizer que amo a Deus acima de todas as coisas, mas as minhas atitudes não provam isso e tudo que eu faço não resultam em salvação de alguma pessoa? Tem um amigo, pastor Cris, ele tem um hino muito bacana e ele diz assim: o que adianta cantar bem se a minha música não salvar ninguém? O que adianta ter tesouro, ganhar dinheiro e no céu não ter riqueza? Ou seja, tudo que eu faço aqui tem que resultar em algo lá. As minhas atitudes aqui têm que provar o amor que eu digo que sinto a Deus. E isso precisa resultar em vidas. O que é que nós temos feito? Medita nessa palavra. Deus te amou, entregou Jesus para você ser salvo. Você diz que ama a Deus, tem feito o quê? Meditemos nessa palavra. Fica com Deus. Deus te abençoe. Que abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deus abençoe em nome de Jesus.